Se você está procurando um investimento que é seguro e também é interessante ali para a faculdade dos seus filhos, talvez ele tenha chegado exatamente agora. Eu tô falando nesse vídeo aqui do título Educa Mais, que é o novo investimento que o Tesouro Direto criou justamente para te ajudar a acumular dinheiro para pagar pela educação dos seus filhos. Mas será que ele é bom mesmo? E como é que funciona esse investimento? Quanto é que ele rende? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Então, se esse conteúdo te interessa, acompanha com atenção. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusa, especialista de investimentos aqui da Faz Capital, que é um escritório de investimentos credenciado AXP. E olha só, garantir uma vaga em uma boa universidade é o plano ali que todo grande pai geralmente tem para os seus filhos, né? Até porque quando seu filho consegue entrar ali na faculdade, isso pode permitir que ele tenha uma vantagem salarial muito grande ali no futuro. E um dos principais erros de quem geralmente deseja pagar pela faculdade dos filhos é fazer um investimento apostando ali na poupança. Apesar de investir na poupança ser melhor do que guardar o dinheiro debaixo do colchão, eu já deixei claro nesse vídeo aqui o porquê que a poupança não deve ser uma escolha para os seus investimentos. Mas para resumir alguns conceitos desse vídeo, na média, a poupança costuma render muito menos do que a maior parte dos investimentos com risco parecido ao da poupança, e em boa parte das vezes, inclusive, a poupança pode render menos do que a inflação. Em 2022, por exemplo, a rentabilidade da poupança ficou em 5,19 pontos percentuais a menos do que o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, que é o principal índice, que acompanha os rendimentos da renda fixa. Só que alguns pais insistem nesse título específico e começam a investir e acabam enfrentando uma baixa rentabilidade por conta dessa escolha. Por isso é importante que você entenda e conheça as diversas opções de investimento que existem no mercado, justamente para que você consiga escolher aquela que faz mais sentido para a sua realidade, considerando naturalmente a sua tolerância ao risco e o prazo do seu investimento. Inclusive, nesse momento, o governo federal lançou uma opção que é muito interessante justamente para esse tipo de investimento educacional. Com Educa Mais, você pode investir de uma forma que seja mais inteligente ali para a educação dos seus filhos, mas fica a dúvida ainda, Como é que ele funciona? Então vamos lá. Como eu acabei de mencionar, o Tesouro Educa Mais é uma nova modalidade de investimento que foi oferecida ali pelo governo federal por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Em outras palavras, esse aqui é um título público que é disponível pela plataforma do Tesouro Direto. E por sua vez, o Tesouro Direto é aquele canal oficial ali do governo federal para fazer com que você consiga ter acesso a títulos públicos de investimento e que também podem ser comprados por toda a população pessoa física. E os títulos públicos basicamente são pequenos pedaços da dívida pública brasileira, que é uma dívida contraída pelo Tesouro Nacional justamente para que a gente consiga financiar o déficit orçamentário do governo federal. Em outras palavras, isso aqui basicamente é feito para que a gente consiga pagar as despesas do governo acima da arrecadação com impostos e contribuições. Então o governo acaba oferecendo várias modalidades de investimento nas quais você empresta esse dinheiro para a Secretaria do Tesouro Nacional e você recebe juros em contraparte desse investimento. E você até já deve conhecer alguns desses títulos que o Tesouro Direto oferece, como por exemplo o Tesouro Selic, o pré-fixado, o IPCA+, e o Renda Mais, que inclusive foi o último título que o Tesouro Direto acabou de lançar antes do Educa Mais. Inclusive, você já investe em algum desses títulos que eu acabei de mencionar? Comenta aí e me diz qual que é o seu favorito. Sobre o Educa Mais, ele tem um foco muito claro, que é justamente ajudar você a planejar desde cedo os gastos com a universidade dos seus filhos de uma forma que seja fácil, rentável e segura. Então, durante alguns anos, o investidor ele vai fazer alguns aportes periódicos nesse título escolhido do Tesouro Educa Mais e vai receber uma rentabilidade pré-fixada junto da variação do IPCA. Então, aqui a gente segue a mesma lógica do Tesouro IPCA+, e do Tesouro Renda Mais, por exemplo. Quando você quiser utilizar esse dinheiro, ali na data de conversão, os aportes eles vão terminar. E é justamente nesse momento que vai começar o pagamento da renda estipulada ali no início. Essa renda aqui, ela vai ser paga de forma mensal, sempre a partir de 15 de janeiro do ano escolhido, por um prazo de 5 anos, ao final dos quais o título realmente vence. Então a lógica é bem simples. Você vai colocando dinheiro num título por um determinado período de acumulação, na data pré-definida ele muda para o modo de pagamento e começa a te devolver o seu investimento, somado de uma rentabilidade e da inflação. Se você for hoje ali na plataforma do Tesouro Direto, você vai ver que tem 16 títulos Tesouro Educa Mais disponíveis para compra ali no Tesouro, com datas de conversão para todos os anos, desde 2026 até 2041. E olha que legal, um incentivo bem interessante é que esse título aqui ele não tem custódia para quem recebe o equivalente a até 4 salários
salários mínimos no fluxo de pagamentos mensais futuros. E também para quem carrega esse título até o vencimento. Agora, para quem passa desse valor, você tem a cobrança de uma taxa de 0,1% ao ano sobre o excedente desse capital. Ah, mas e se eu precisar do dinheiro antes da data de conversão? Nesse caso, você pode vender o seu título a partir de 60 dias depois que você comprou, só que nesse caso aí você vai ter que colocar o seu dinheiro a preço de mercado. Então não necessariamente você vai manter aquele principal, ou seja, o investimento que você fez em um primeiro momento. Talvez você tenha uma marcação que faça com que esse título valha menos do que aquilo que você pagou. E se você vender antes do período estipulado, você vai ter a cobrança da taxa de custódia. E aí a regra aqui é a seguinte: se você ficou com o título até 7 anos e vendeu nesse período, o pagamento vai ser de 0,5% ao ano sobre o valor de resgate. De 7 a 14 anos, a taxa é de 0,2% ao ano e acima de 14 anos, o valor cobrado vai ser de 0,1%. E além disso, ainda tem um pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos que você teve. E aí aqui a lógica é a mesma para todos os títulos de renda fixa de um modo geral, que segue aquela tabela de imposto de renda regressiva. Ela começa em 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias, vai para 20% quando o prazo é de 181 dias até 360 dias, vai a 17,5% para prazos de 361 dias até 720 e por fim, depois de 2 anos aí, 721 dias, essa alíquota de imposto de renda cai para 15% da tua rentabilidade. E aí outras curiosidades que valem a pena mencionar. A partir de outubro, os familiares como os tios e os avós, eles vão poder contribuir com o investimento de uma forma coletiva. Empresas também vão poder participar do Educa Mais e dessa forma, os pais, eles investem uma parte do valor e a empresa pode investir a outra parte como se fosse uma aposentadoria, por exemplo. Por enquanto, se você gostou dessa novidade, deixa o like aí para contribuir com o crescimento do canal. E se você quiser saber qual que é a melhor opção para você, o Tesouro Direto acabou de criar uma novidade bem interessante, que é justamente a calculadora do Tesouro Educa Mais. Ali é só você colocar a idade do seu filho, com qual idade ele começou a estudar, quanto por mês você precisa receber para pagar esse estudo e quanto você tem hoje para começar a investir. Então você utiliza todas essas informações e lá na calculadora você consegue ver qual que é a opção que faz mais sentido para sua realidade e você também consegue receber uma sugestão de aporte mensal e eu vou te mostrar aqui na prática do computador para você dar uma olhada como é que funciona. Essa tela que está aparecendo nesse momento você consegue acessar no primeiro link da descrição aqui do vídeo e a partir do momento que você clica nesse link, você vem para essa tela que a gente está vendo e aí você vai aqui fazer uma simulação e aí você pode colocar os dados que eu acabei de mencionar que você pode utilizar. Então você coloca o nome da pessoa que você está querendo fazer o seu investimento, coloca ali quantos anos essa pessoa tem, quando que ela vai começar a universidade, qual que é a renda que você pretende utilizar para a realização dessa faculdade e coloca, por exemplo, um investimento inicial. A partir do momento que você coloca todos esses dados, o Tesouro mostra aqui à direita uma recomendação sobre o que você deve investir para que você consiga atingir esse objetivo específico e nesse caso, inclusive, coloca a sugestão de qual que é o aporte mensal para que você consiga atingir esse objetivo no momento ali, justamente que você precisar desse recurso daqui a 18 anos, no caso aqui da nossa simulação. E aí a pergunta que fica é a seguinte: será que vale a pena fazer esse investimento no Educa Mais? E naturalmente isso vai depender muito de cada investidor. Eu particularmente achei essa iniciativa do Tesouro Direto muito interessante, justamente porque simplifica esse processo de investimento utilizando um objetivo fim. Então a gente já teve o Renda Mais como uma iniciativa do Tesouro, agora a gente tem o Educa Mais e essas iniciativas acabam trazendo clareza para o investidor sobre o que eu preciso fazer, quanto eu preciso investir e como eu faço esse tipo de investimento. E essa iniciativa aqui é particularmente especial e bem interessante justamente para aqueles investidores que têm menos familiaridade com o universo de investimentos, não se sentem muito confortáveis com o processo de se investir de um modo geral e têm ainda algum tipo de receio sobre os investimentos que existem de um modo geral. Agora, se você está pensando na sua carteira de investimento de uma forma completa, é bom você analisar as possibilidades que você tem para além do Educa Mais. Talvez você tenha prazos mais longos e uma boa tolerância ao risco e você possa colocar um dinheiro em renda variável, por exemplo. E aí, para você tomar essas decisões de investimento de uma forma mais adequada e que esteja aderente ao tipo de investimento que faz sentido para você, ninguém melhor do que o pessoal aqui da Faz Capital para poder te ajudar com essas decisões. Então, se você precisa de um apoio no desenvolvimento dos seus investimentos para sua carteira de investimento, clica aqui no link da descrição para falar com um dos especialistas aqui da Faz, justamente para a gente te ajudar para você investir de uma forma melhor para os seus filhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo.